Bom dia, boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. O episódio de hoje, gente, é muito legal. A gente vai explorar um tema que parece de nicho, mas que na prática mexe muito com o coração da economia digital, propriedade intelectual. Afinal, gente, no mundo online aí, o desafio não é só criar, é provar autoria, integridade, capacidade de demonstrar aí que você criou algo antes de outra pessoa, especialmente quando isso vira um contrato, disputa judicial ou ativo digital. Então, entra a provocação, né, que eu quero explorar hoje com a Carol, que vai estar aqui com a gente. O que faz um ativo ser um ativo de fato na prática? A gente vai falar sobre isso. E quando a gente fala de um ativo intangível, né, como uma marca, uma obra, uma patente, e compara com um ativo tangível, como um imóvel, um recebível, o que é igual, o que é diferente nesses dois mundos? Em ambos os casos, o que sustenta de fato esse valor? Então, a gente vai falar sobre isso, onde a blockchain entra nessa história. E para esse bate-papo que a gente vai ter super legal, a gente recebe Caroline Nunes, fundadora da Inspire IP, especialista em blockchain, uma das vozes mais consistentes aí do ecossistema quando o assunto é propriedade intelectual on-chain, tokenização e perímetro regulatório. Carol, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje para esse super bate-papo. Oi, Flávia, eu que agradeço o convite e, nossa, é sempre muito bom conversar sobre propriedade intelectual e blockchain, então eu espero contribuir muito aí nesse papo. Com certeza. Antes da gente começar o assunto propriamente dito, eu queria que você se apresentasse para o pessoal conhecer um pouquinho de você, um pouquinho da sua história. Conta pra gente. Então, meu nome é Caroline Nunes, eu tenho 32 anos e eu tô nesse universo de blockchain desde mais ou menos 2018, mas eu falo que, até ironicamente, eu entrei no universo de blockchain lá para 2012, 2013. É uma história engraçada. O meu ex-namorado, ele tinha acabado de sair de um esquema de pirâmide da Telex Free e, enfim, ele sempre procurava formas fáceis de ganhar dinheiro, né? E aí ele chegou pra mim e falou: eu achei uma forma super legal, assim, de fazer dinheiro fácil, que é comprando placa de vídeo pra minerar Bitcoin. Aí eu virei pra ele e falei: minerar Bitcoin? Que é isso? Tipo, sai dessa vida. E aí ele desistiu, né, da ideia. Isso em 2013. Ele desistiu da ideia, enfim, a gente terminou o namoro. Isso que você falou de minerar, você começou lá atrás, você conheceu o Bitcoin quando o Bitcoin era Tava muito, muito muito no baratinho. comecinho, tava Aham. muito no comecinho. E aí, enfim, ele desistiu da ideia. A gente terminou o namoro logo depois. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, que é Bitcoin? Será que é um novo esquema de pirâmide? Porque eu vou muito atrás das coisas. Aí eu comecei a estudar um pouco, me apaixonei pela parte tecnológica e pelo todo o conceito que tá por trás da criptomoeda, li o white paper ali do Bitcoin. Então, assim, hoje eu não falo mais com meu ex-namorado, mas ele deve me odiar por isso, mas o mundo gira. E você é muito feliz porque ele te apresentou o mercado Exatamente, cripto. eu trabalhando agora com blockchain, né? O mundo gira. Sim, sim, mas é muito legal, né? É uma tecnologia realmente que, quando você entende o que é, você acaba se apaixonando muito, assim. Eu entrei em 2019, entrei bem depois que você, mas entrei também com receio, entrei no momento que tinha muita pirâmide financeira, entrei assim com, e aí, o que é isso? Aí depois que eu estudei, entendi tecnologia, entendi blockchain, entendi tudo, aí eu me apaixonei e falei, caraca, isso é muito legal, isso vai mudar tudo. Então, vira a chave, a gente se apaixona e aí é um mercado que realmente a gente não consegue sair. Carol, vamos entrar um pouquinho no assunto agora? Eu queria começar do básico, né? A gente vai falar sobre propriedade intelectual e eu queria que você explicasse o que é propriedade intelectual na prática e quais áreas, assim, que essa discussão aparece no dia a dia de empresas, artistas e no mercado financeiro. Perfeito. Propriedade intelectual é um guarda-chuva, né? Propriedade intelectual é um guarda-chuva e é uma área do direito que visa proteger qualquer tipo de ativo intangível gerado pelo intelecto humano, pela criação humana, né? E aí, dentro desse guarda-chuva, a gente tem alguns tipos de propriedade intelectual. Então, tem marcas. As marcas, elas protegem sinais distintivos de empresas, de pessoas, de produtos, serviços.
ativos e servem basicamente para proteger, num primeiro momento, o consumidor. Então, para que o consumidor ele consiga diferenciar um produto de outro. Então, para ele não entrar no supermercado, ver um monte de refrigerante igual e achar que é tudo Coca-Cola. Então, ele consegue diferenciar por causa das marcas. Além de marcas, tem os direitos autorais. Direitos autorais são direitos que protegem a tangibilização de processos criativos. Então, toda vez que você escreve um artigo, que você pinta um quadro, que você desenvolve um software, isso aí tá dentro de... ou compõe uma música, por exemplo, isso aí tá dentro de direitos autorais. E aí tem patentes. Patentes são tipos de direito que eles protegem invenções. Esse direito de patente protege invenções. E aí, qual é a grande diferença? A patente é o direito mais forte dentro do guarda-chuva de propriedade intelectual e é o mais difícil de você conseguir o registro. A patente, você consegue o registro no Brasil pelo INPI e tem um prazo de validade. Então, é basicamente o Estado falando para o inventor assim, pode investir no processo da invenção, pode investir em todo esse... Porque o processo de invenção é um processo caro. Pode investir nesse processo que uma vez que você consiga terminar essa invenção, eu vou te dar um presente que é essa exclusividade durante esse tempo e só você vai poder explorar essa invenção. Então, a patente, basicamente isso, e tem muito para a indústria farmacêutica, por exemplo. E o quarto tipo, ele não necessariamente é um tipo no Brasil, mas em outros países ele é um tipo de propriedade intelectual, que é os segredos comerciais. Então, os segredos comerciais são qualquer tipo de segredo de uma empresa que dá uma vantagem competitiva a essa empresa quando comparado a outras empresas que não têm esse segredo comercial. Então, é basicamente isso. São esses os tipos de propriedade intelectual. Legal, ficou bem claro. E na tua experiência, Carol, onde normalmente tá o gargalo real de hoje? Na entrada, no registro, na vigilância ou na hora de fazer aí valer os direitos? Nossa, tem vários. Eu diria que em todos esses pontos tem gargalo. Então, primeiramente no registro. Quando a gente está falando principalmente de marca e patente, que aqui no Brasil você ainda depende do INPI, você ainda depende do órgão oficial para fazer esse registro ele é burocrático e ele é um processo lento. Então, às vezes, por exemplo, uma patente ela demora 10 anos para ser concedida. E a gente sabe que 10 anos pode matar um processo de inovação inteiro. 10 anos pode fazer com que uma tecnologia ela fique obsoleta. Então, tem esse gargalo muito grande na parte do registro. Na questão de direitos autorais, especificamente, esse gargalo ele é um pouco menor porque o Brasil ele é signatário da Convenção de Berna. O que a Convenção de Berna fala? A Convenção de Berna fala que a proteção de direitos autorais independe do registro. Então, na hora que você cria, na hora que você está escrevendo um livro, na hora que você está escrevendo um artigo, compondo uma música, o direito autoral dessa obra ela já vai nascendo à medida que você vai criando. E para que serve o registro de direitos autorais? O registro ele serve para você ter a anterioridade desse direito. Então, para você conseguir comprovar que você criou aquela obra em determinado período, naquela data específica. E como independe do registro, você não precisa necessariamente registrar no órgão oficial. No Brasil, hoje, o órgão oficial para registro de direitos autorais é a Biblioteca Nacional. E é aí que nasce toda a oportunidade de usar blockchain, principalmente para direitos autorais, para garantir esse registro. Legal. E já que você entrou no assunto de blockchain, quando a gente fala sobre blockchain impactando aí a propriedade intelectual, a principal mudança é no registro ou na camada de evidência? E por que isso? Então, a mudança ela é grande nesses dois pontos. Na parte do registro, ela simplifica bastante o processo, porque quando a gente compara com a Biblioteca Nacional, por exemplo, esse registro ele leva cerca de 6 meses para sair, sendo que não tem por que demorar tanto tempo. Ainda é feito em papel, então tem uma série de questões burocráticas que não precisariam existir. Então, com uma plataforma baseada em blockchain, você pode simplesmente
simplesmente subir o arquivo e ter seu registro em menos de 5 minutos. Então, com a mesma validade jurídica. Isso que é o interessante. E na parte de prova também, já tem jurisprudência aceitando o registro na blockchain como uma prova de anterioridade, e isso é um grande avanço. E também, se o ativo de propriedade intelectual ele for tokenizado, e não só registrado de uma forma simples na blockchain, então se ele for tokenizado, você consegue fazer uma série de coisas, uma série de operações tecnológicas com esse ativo que no universo tradicional elas seriam dificultadas por causa de todos os intermediários na cadeia. Então, por exemplo, você conseguiria fracionar um direito autoral em uma série de subtokens, licenciar esses subtokens para várias carteiras ali, para várias pessoas que são donas dessas carteiras, e configurar no contrato inteligente que quando o tempo do licenciamento acabar, automaticamente esse token ele volta para a sua wallet. Então é isso, dá para fazer uma série de operações. Da forma tradicional aí seria muito mais complicado. E agora eu queria entender com você aonde a Inspire IP ela entra, né? Como que nasceu a Inspire IP? Qual que era a dor que você enxergou? Qual que foi a tese inicial desse produto? A Inspire IP nasceu justamente por causa da parte de direitos autorais e a parte de segredos comerciais, principalmente. Então, a Inspire IP nasceu no começo de 2020. Eu tinha acabado de voltar de um mestrado de direito de entretenimento, que pegou bastante a parte de propriedade intelectual. E eu queria montar uma plataforma que as pessoas conseguissem entrar e ter um processo automático, sem precisar passar por todo o processo de contratar um advogado, ter que passar por essas burocracias dos órgãos oficiais, enfim. E aí eu comecei montando. Só que quando eu cheguei na parte de direitos autorais, eu vi que a única opção que a gente tinha aqui no Brasil era via Biblioteca Nacional. E via Biblioteca Nacional não daria para fazer nenhuma integração tecnológica para automatizar o processo. Então, eu já tinha esse conhecimento prévio de blockchain, e aí eu vi que a blockchain poderia ser uma ferramenta muito boa para fazer esse registro, principalmente de direitos autorais. No comecinho, eu fazia de forma manual, então, até como prova de conceito também, o que eu fazia? Eu calculava a hash do arquivo, então tem uma série de ferramentas online que permitem que você faça esse cálculo da hash do arquivo, e aí essa hash eu pegava e colocava em uma transação que eu mandava para mim mesma. Eu tinha 2 carteiras de Bitcoin, eu mandava de uma carteira para outra uma transação e inseria a hash dentro dessa transação, e aí eu tinha ali o registro desse arquivo. Então foi assim que a Inspire IP nasceu. Legal, legal. E na prática, assim, eu queria entender o que significa proteger, né, a propriedade intelectual com a blockchain. Você registra o quê, né? Você comentou de hash, você registra um hash, um documento, uma obra inteira, metadados. Qual que é a lógica de prova que isso cria? Então, a gente passou por uma série de fases, né? No começo, o registro era um registro mais simples, sempre na blockchain, mas a gente registrava ali a hash do arquivo, então, como se fosse o cálculo matemático de todo o conteúdo do arquivo, e aí explicando de uma forma mais simples, a hash faz esse cálculo matemático se você mudar qualquer coisa do arquivo. Então, se você abrir uma imagem e modificar essa imagem, mesmo que seja uma modificação mínima, essa hash ela vai mudar completamente. E aí, a gente pegava essa hash e registrava em blockchain em uma transação simples. Então, essa foi a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente passou a registrar a gente passou a calcular a hash não só do arquivo, a gente calcula a hash do arquivo mais a hash do arquivo junto com a hash dos participantes, dos autores, e fazendo um encadeamento de Merkle Tree. Então, a gente faz isso para fazer o cálculo da Merkle Tree, e aí depois faz os registros na blockchain. A gente já passou pelo processo de tokenização também, então a gente já tokenizou, por exemplo, propriedade intelectual do SBT. A gente fez uma tokenização ali, transformou em NFT lá na época que NFT tava em hype. A gente
fez 4 registros pro Silvio Santos, em NFT. Foi super legal. E agora a gente tá lançando uma nova versão da Inspire, tá ainda em acesso fechado, né? A gente lançou uma lista de espera essa semana, que é para proteger os direitos autorais, proteger a propriedade intelectual como um todo, mas principalmente os direitos autorais dentro desse mundo agora de inteligência artificial. Então, como é que você faz para proteger isso junto com blockchain, junto com todas essas tecnologias, mas dentro da era da inteligência artificial? Muito legal mesmo. E agora eu queria entender de você, quando você ouve alguém falando que blockchain é um cartório digital, quais são as confusões mais comuns por trás dessa frase, assim? Qual que seria a forma mais correta, sem falar de forma jurídica, de explicar, assim, o que a blockchain realmente entrega nesse contexto? Então, eu acredito que a primeira grande confusão com esse termo é você achar que a blockchain por si só ela tem o poder de, por exemplo, substituir os cartórios. Tem muita gente que fala isso, porque a blockchain... Que, inclusive, é um tema super polêmico, né? Nossa, é bem polêmico, ainda mais com as recentes movimentações que tiveram dos cartórios, enfim, que também é uma coisa que eu não concordo, mas eu não acredito que a blockchain, ela por si só substitui os cartórios, e eu não acredito que a blockchain tenha o poder de eliminar todos os intermediários da cadeia. Eu acredito que a blockchain tem o poder de reduzir a necessidade de tantos intermediários, mas não reduzir a ponto de você não ter nenhuma interferência humana nos processos, porque querendo ou não, você ainda precisa do fator humano para entregar uma experiência para aquele usuário final que não é tão tecnológico. Então, alguns intermediários eles ainda são necessários e eu acredito sim que alguns processos cartorários, eles ainda são necessários, porque a blockchain não tem o poder de forma crua. Ela não tem o poder de, essencialmente, falar o que é certo e o que é errado. A blockchain, ela é um livro de registros. Então, se você registrar uma mentira na blockchain, vai continuar sendo mentira, mas registrada de forma imutável. Então, a gente ainda precisa desse fator humano, né, para diferenciar essas questões do que é certo, do que é errado, e enfim. E qual... Eu esqueci qual foi a outra pergunta. Não, era isso mesmo, era entender aí, de fato, o que... Quando alguém fala, né, de cartório digital, né, quais são as confusões mais comuns, né, por trás dessa frase. Então, eu acho que é isso mesmo. Carol, pensando agora em casos reais, assim, para quem mais isso é valioso hoje? Para criadores de conteúdos, para startups, advogados, grandes empresas, artistas? O que muda, assim, na conversa com cada perfil desses? Nossa, a gente tem de todo tipo de cliente possível, porque essencialmente o ser humano ele produz muita propriedade intelectual, mesmo sem saber. Então a gente atende desde artistas individuais, escritores, músicos, até grandes empresas que querem proteger o portfólio de propriedade intelectual. E as pessoas foram achando novos usos também para a plataforma, né, para a InspireP. Então, a InspireP nasceu pensando em propriedade intelectual, mas tem muita gente do setor de RH de empresas que utilizam a plataforma para garantir, por exemplo, que um funcionário ele entrou em contato com um segredo comercial de uma empresa, quando foi que aquele funcionário entrou em contato com aquele segredo comercial específico, digamos, um software. Por quanto tempo aquele funcionário ficou em contato com aquele segredo comercial, se foi assinado ou não um acordo de confidencialidade e quando o funcionário deixou de ter contato com aquele segredo comercial. Então, tem gente que usa a plataforma para isso e a plataforma tem um módulo de projetos que funciona muito bem para fazer esse tipo de coisa, porque é como se fosse um Google Drive, só que tudo em blockchain, todas as movimentações em blockchain. É isso. Muito bem, essa pergunta era uma das perguntas que eu queria fazer do segredo comercial. Agora eu queria ir para a tese do episódio, né? Então eu queria entender com você por que você acredita que propriedade intelectual e RWA são mais parecidos do que diferentes. Qual que seria um denominador comum aí que transforma ambos em ativos de verdade?
O conceito de RWA é um conceito que não é padronizado, né? As pessoas entendem, tem gente que não considera, por exemplo, propriedade intelectual como RWA, tem gente que considera, e eu considero propriedade intelectual como um RWA, e eu considero propriedade intelectual como um dos maiores RWAs que existe, um dos maiores exemplos de RWA. E assim, propriedade intelectual para boa parte das empresas, é um dos maiores ativos que as empresas têm. Então, digamos, uma marca. Uma marca, quando bem trabalhada, ela cresce junto com a empresa. E ela se torna um ativo igualmente valioso. Então, é importante que esses ativos de propriedade intelectual, eles estejam refletidos, por exemplo, na parte contábil das empresas. E às vezes eu vejo que isso não acontece. Então, eu vejo no Brasil que as empresas ainda não valorizam tanto essa parte de propriedade intelectual como deveriam. Então, isso só da parte de marcas, mas quando a gente está falando, por exemplo, de uma startup, que o maior ativo é um software, o software não é algo tangível, é uma propriedade intelectual. E eu vejo também muita startup que não se preocupa em registrar esse software. Esse registro ele pode ser via INPI, o INPI oferece uma opção de registro de software, mas ele também pode ser via blockchain, porque o software é um tipo de direito autoral. Então, eu ainda vejo as empresas não dando tanta importância à propriedade intelectual no Brasil. E é super importante, né? Agora, se a blockchain, assim, é uma peça forte nesse pilar de evidência verificável, o que você acredita que essa tecnologia ela pode agregar em outros pilares, como de governança, controles, execução? Qual que é a sua visão em relação a isso? Nessa parte de governança, acredito que puxa muito para DAO. Eu não tenho um conhecimento tão aprofundado em relação a DAOs, mas eu tenho um conhecimento de como é que funciona a parte mais técnica de blockchain. E eu sei como o blockchain pode ajudar nessa parte de governança. Porque, de forma muito simples, a blockchain é como se fosse, assim, quando você executa um contrato inteligente na blockchain e digamos que o contrato inteligente ele tem todas as regras ali de governança, de como é que vai funcionar uma empresa, quem tem poder de voto, por exemplo, ou até falando de governança mais da parte de propriedade intelectual. Como é que esse ativo ele vai ser administrado, como é que esses direitos autorais vão ser administrados, se esse direito autoral pertence à empresa X, à empresa Y, se determinado evento acontecer, esse direito autoral ele vai passar para uma outra empresa. Então, isso tudo poderia ser feito com um programa de computador sem estar na blockchain, porque o contrato inteligente ele é essencialmente uma linguagem de programação, só uma linguagem de programação não, uma forma de você levar uma linguagem de programação à blockchain, uma forma de automatizar todos esses processos. E aí, qual a grande diferença que a blockchain traz? É a imutabilidade. Então, você consegue fazer com que todos esses eventos que seriam gerados por uma programação convencional e centralizada, você consegue fazer com que esses eventos eles sejam registrados de forma imutável e transparente para todo mundo ter acesso. Então, essa é a grande virada de chave da blockchain quando a gente está falando de governança. O que é maravilhoso, né? Traz total segurança, transparência para tudo. Carol, até que a gente falou bastante do valor, da lógica, né, de propriedade intelectual on-chain. Agora eu queria aterrissar a discussão, assim, em arquitetura tecnológica. Para isso funcionar de verdade, assim, quais requisitos a infraestrutura precisa de fato cumprir, assim? Quais critérios você considera que são inegociáveis aí? Quais são os trade-offs aceitáveis, na sua opinião? Eu batia muito nessas questões. Eu era mais chata antigamente do que eu sou hoje. Hoje eu tô mais tranquila, mas assim, a primeira coisa que você tem que olhar quando o assunto é blockchain, uma plataforma tá lidando com blockchain.
Então, ok. É você conseguir verificar, até com informações disponibilizadas pela própria plataforma, qual a rede que essa plataforma está utilizando. Então, esse é o primeiro ponto. Às vezes a plataforma fala, a gente está utilizando blockchain, mas em nenhum lugar tem falando qual é a rede que está sendo utilizada. Então, essa é a primeira grande questão. O segundo ponto é onde é que estão as evidências do que aconteceu na blockchain, né? Então, eu acredito que, ao mínimo, é a plataforma disponibilizar os links para as transações na blockchain. Porque se a plataforma está usando blockchain e não disponibiliza os links das transações, então, por que realmente a plataforma diz que está usando blockchain? Se não é para dar uma transparência maior e uma... Se a gente não pode verificar, né? Exatamente, uma segurança para os clientes. Então, esse é um outro ponto. Agora, falando do ponto de vista tecnológico, eu antes acreditava que a plataforma ela tinha que ser 100% descentralizada, né? E aí depois eu fui notando que a descentralização total, ela é muito difícil, se não impossível de ser alcançada, porque sempre tem, na maioria das vezes, pontos centralizados, mesmo utilizando o blockchain na maior parte da plataforma. Então, nem que seja a interface ali do usuário, o front ali é centralizado na maioria dos casos. Então, eu acredito que quando uma plataforma fala de ativos tokenizados, eu acho interessante, por exemplo, disponibilizar se, em termos de informação, se aquele token ele vai ficar custodiado com a plataforma ou se o cliente ali ele vai fazer a autocustódia daquele token, se o cliente ele precisa criar uma wallet ou se a plataforma vai disponibilizar essa wallet para o cliente. Então, essas são algumas coisas que eu acredito que precisam estar disponíveis ali para as pessoas que estão usando a plataforma. Trazer transparência, né? Isso é importante porque é isso que blockchain traz, né? Transparência, a pessoa poder verificar. Você defende, Carol, ideias fortes aí sobre infraestrutura, né? Especialmente debate, né, de pública versus permissionada. Qual que é o mito que você mais gosta de desconstruir, assim, quando alguém diz rede pública é insegura ou permissionada é sempre melhor? Conta pra isso pra gente. Nossa, tem tantos. Mas o maior é que para você ter privacidade, você precisa usar a rede permissionada, a rede privada. E que rede pública, tudo fica aberto e tudo fica 100% público e você não tem privacidade. O que é um erro, porque tem tantas ferramentas e tantas funcionalidades para você atingir um nível de privacidade tão grande quanto uma rede permissionada ou uma rede privada, e até de uma forma muito mais barata que essas redes, usando uma rede pública, que eu fico até... E isso me incomoda um pouco, porque eu acredito que isso é até espalhar informação falsa, falar que uma rede privada só ela oferece esse nível de privacidade, sendo que você consegue atingir com rede pública. Por isso que, às vezes, eu fico tão inflamada falando disso. E uma das outras questões é sobre o custo. Eu já vi gente falando que rede permissionada é mais barato que rede pública, sendo que isso tá absolutamente errado. Claro que vão ter casos e casos, e vão ter casos que, por exemplo, se você escolher uma rede pública como a Ethereum e você tá fazendo várias transações por dia, várias transações até por minuto, pode superar o valor de uma rede permissionada. Mas tem várias opções de redes públicas que você pode utilizar que são tão não vou falar que são tão resilientes quanto, mas que são resilientes e que oferecem um custo muito mais baixo que a mainnet da Ethereum, que é a rede principal da Ethereum. E no site da Inspire IP, vocês mencionam aí que vocês usam a rede Polygon, né? E a Polygon é EVM, isso puxa naturalmente para o ecossistema do Ethereum, para a conversa. Eu queria entender, assim, os critérios por trás dessa decisão e o que te atrai mais nesse ecossistema para casos com propriedade intelectual e tokenização. Os critérios para a decisão de usar Polygon, na verdade foi o seguinte: a Inspire IP nasceu usando Ethereum. Então, lá em 2020, a gente escolheu o Ethereum até porque a Polygon não era tão popular e, assim, Ethereum... Eu sempre gostei muito do Ethereum. E aí, a gente lançou com o Ethereum. Só que, dentro de 6 meses, o custo
do gas na rede da Ethereum subiu absurdamente. E aí eu tô falando no lançamento, a gente gastava, por exemplo, coisa de 10 centavos em uma transação, passou para 10 reais, 20 reais uma transação, o que inviabilizou completamente a nossa operação. Então a gente teve que migrar muito rápido para uma outra opção de rede. E aí a gente conheceu a Ethereum não, a gente conheceu a Polygon, e aí a gente fez essa virada para Polygon. No começo, os desenvolvedores da Polygon, eu acredito que hoje ainda são, mas como a Polygon estava no início, eles eram muito mais acessíveis, então eles deram um suporte gigantesco pra gente fazer essa virada de chave para Polygon. Eu gosto bastante da rede Polygon. É rápido, Agora, é barata, é legal. exatamente. Muito mais prática, assim, muito mais funcional. A gente falou agora muito do ativo e de infraestrutura, mas, assim, quando isso vira operação em escala, a conversa acaba encostando no perímetro regulatório. Como que você enxerga essa fronteira hoje no Brasil? Onde você vê mais risco hoje, assim, em governança, em controle, em execução? Então, assim, a regulação no Brasil, acredito que todo mundo que está nesse universo cripto tem acompanhado minimamente. Saíram algumas resoluções do Banco Central, a CVM também tem se posicionado bastante sobre essas questões de ativos tokenizados. Da regulação que saiu do Banco Central, eu acompanhei bem de perto, tanto via associação, então via Btoken, quanto via a Inspire. Foi muito legal ver que o regulador, durante esse processo de criação da regulação, eles foram muito abertos em ouvir o público, em ouvir a população. Então, tanto em relação à tecnologia, quanto em relação a como a regulação ela deveria agir em determinados casos. Mas, assim, é uma regulação que veio pesada, principalmente para quem está atuando na ponta ali, para quem está oferecendo efetivamente os serviços à população, então, que são os prestadores de serviços de ativos virtuais, as PSAVs, né? E essencialmente, assim, esses prestadores de serviços, eles vão ter que ser quase como mini bancos, né? Mini instituições financeiras para poder continuar ofertando esses serviços envolvendo criptoativos. Só que o que eu enxergo que nasceu uma oportunidade muito boa para os prestadores de serviços tecnológicos, porque como a régua da regulação ela subiu, agora esses prestadores de serviços de ativos virtuais, eles vão ter que adotar alguns padrões tecnológicos que a regulação traz. Então, no anexo da 500, se eu não me engano, é a 520, traz uma série de critérios que esses prestadores eles vão ter que adotar em termos de tecnologia. Qual o mínimo que eles vão ter que fazer para garantir toda essa segurança de ponta a ponta? Então, eu acho que criou sim uma grande oportunidade para esses prestadores de serviços tecnológicos. Então, são prestadores de serviços que são puramente tecnológicos e que não estão prestando esse serviço de tecnologia para a ponta final. Eles são serviços B2B ali para realmente prover essa infraestrutura. A exemplo, se você está criando uma infraestrutura de geração de carteiras de endereços na blockchain. Então, isso aí seria um serviço de tecnologia. Então, é isso. Eu acho que tem oportunidade que nasceu com a regulação. Sim, com certeza. Agora, para fechar, Carol, o que que você, na sua opinião, assim, o que que você acha que precisa acontecer para a propriedade intelectual on-chain virar categoria de fato no Brasil? Assim, qual a sua aposta para os próximos anos em relação a isso? Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Eu acho que o problema não é nem a questão de blockchain em si. O gargalo não é tão tecnológico. O gargalo ele é mais de conhecimento e ele é mais de valorização da propriedade intelectual aqui no Brasil. Então, eu acredito que as empresas elas têm evoluído nessa conversa sobre propriedade intelectual, mas ainda tem um gap muito grande quando a gente compara o Brasil aos Estados Unidos, por exemplo, a China, que tem uma valorização gigantesca de propriedade intelectual e tem um fluxo de transação de propriedade intelectual também muito grande. Mas o que eu espero
ver no futuro é justamente algumas coisas que eu tô desenvolvendo com o time aí na InspireP, que é essa ferramenta de defesa em relação à inteligência artificial. Então, como você consegue se proteger e proteger os seus ativos digitais dentro desse universo de inteligência artificial? Como é que você consegue falar um não para uma ferramenta de inteligência artificial? Consegue falar, não minere os meus dados, não use a minha imagem, não permita que minha imagem sofra uma edição usando a sua ferramenta. Então hoje a gente não tem como fazer isso, nem tem como provar que uma ferramenta fez isso. Então a gente tem trabalhado para dar esse poder para as pessoas, para que as pessoas consigam voltar a ter esse controle em cima dos seus ativos de propriedade intelectual no mundo de inteligência artificial. Muito legal e extremamente importante, Carol. Extremamente importante mesmo. Sucesso isso. Eu acho extremamente necessário pro que a gente tá vivendo hoje. Muito legal. Obrigada. Muito legal mesmo. Carol, queria deixar seu espaçozinho, assim, para as considerações finais, para você falar como as pessoas te encontram e encontram a InspireIP nas redes sociais. Então, o podcast é seu. Então, a rede social que eu mais uso é o LinkedIn. Então, eu gosto muito de escrever por lá, de publicar materiais educativos, principalmente quando o assunto é blockchain, tokenização, explicar o que são termos que se confundem muito. Então, eu uso bastante o LinkedIn. Meu LinkedIn, se eu não me engano, tá como Caroline Nunes. Aí se colocar Caroline Nunes e InspireP vai achar. E meu e-mail é caroline@inspirep, então inspireip.io. E aí podem me enviar e-mail também. Legal. Ótimo. Carol, quero agradecer muito a tua participação. Você fala muito bem, assim, muito claro, trouxe informações extremamente claras pra gente. Eu gostei muito, muito mesmo do podcast. Obrigada pela tua participação. Será convidada novamente, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Flávia, e obrigada pelo convite. Obrigada. Até o próximo podcast, pessoal. Tchau, tchau.